Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Hoje nós vamos encerrar aquela série de sermões que nós iniciamos há 2 domingos. Então, Lucas capítulo 15, do verso 11 até o verso 32, a parábola do filho pródigo. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 15, do verso 11 até o verso 32. Hoje, como é o último sermão dessa série, então nós vamos novamente fazer a leitura completa desse texto aqui. Agora, eu quero que você olhe para a figura do Pai, que é sobre ele que nós vamos meditar hoje neste encerramento. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavras de salvação. E perceba isso, né? Eu pedi para você olhar ali agora com uma ênfase especial para o Pai. Perceba até como a leitura fica diferente agora, porque o nosso olhar para a leitura está aqui voltado para o Pai. Feche os seus olhos, curva a sua fronte, faça aquela oração de sempre: Senhor, fala comigo. Pede isso para que você escute a voz de Deus. Senhor, nós te damos graças em nome de Jesus, porque a tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, porque nós temos condições e liberdade, Senhor, para procurar na tua palavra tudo aquilo, Senhor, que é necessário para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto que o Senhor nos alimenta com a tua palavra, porque o Senhor nos ama
tanto que o Senhor nos corrige com a Tua palavra, que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor nos consola com a Tua palavra. Então, em nome do Senhor Jesus, venha com a Tua palavra ao nosso coração e nos faça ouvir a Tua voz, ó Pai, a fim de que a meditação na Tua palavra nesta hora seja de fato fundamento para a nossa fé, fundamento para os nossos passos, fundamento, Senhor Deus, para a nossa vida. Fala ao Teu povo amado, ao Teu rebanho querido, meu Deus, através deste Teu servo pecador e imperfeito, mas fala conforme o Teu querer e alcança o coração do Teu rebanho, em nome de Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, como eu disse, então nós chegamos ao último sermão da nossa série sobre a parábola do filho pródigo. E eu acredito que essa jornada foi muito especial, pelo menos aqui para mim, porque eu estive todo esse tempo debruçado sobre esse texto. E eu lembro que lá na primeira pregação, nós meditamos um pouco sobre as histórias, sobre a história e sobre as características do filho mais novo que saiu de casa e retornou depois arrependido. E lá na segunda pregação, na semana passada, nós meditamos ali, focamos a história e as características do filho mais velho, que estava perdido mesmo estando dentro da casa do pai. E ali nós vimos como é possível viver na casa do Pai e estar perdido ao mesmo tempo. E agora chegou a hora de falarmos dele, que é o personagem principal dessa história, caso nós ainda não tenhamos percebido, que é o Pai. E eu disse para os irmãos ali na última semana que talvez essa parábola não devesse se chamar a parábola do filho pródigo, a parábola do filho que sai e volta, né? Isso que significa, ele retorna. Então, mas a parábola do pai amoroso, porque nessa história contada por Jesus, nós vemos ali Deus como alguém que está disposto a amar e fazer muito pelos seus filhos, sejam os mais novos, seja os mais velhos, Ele os ama igualmente. Mas é interessante, porém, que cada um receba esse amor de uma maneira distinta, perceba este amor de uma maneira distinta. E eu cheguei até a falar que essa parábola aqui no capítulo 15 de Lucas pode ser o melhor resumo de toda a Bíblia. Falei isso aqui para os irmãos. Hoje, após essa jornada aqui que nós tivemos, eu acredito que isso seja de fato uma realidade para a gente encarar. Assim como o personagem central de toda a palavra de Deus é o próprio Deus, que quer salvar o ser humano rebelde, da mesma forma que o pai da parábola não desiste dos seus dois filhos, não importando ali a situação em que eles se encontram. Então, nessa parábola do pai amoroso, nós encontramos em poucos versículos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, o plano de salvação de Deus, a queda do ser humano e então como o Senhor resgata o ser humano. Uma coisa, antes da gente partir aqui para a meditação, que é interessante você pensar, Lucas, o evangelista Lucas, é o único que conta essa história. Você já percebeu isso? Percebeu que apesar de Lucas ser um dos evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles que são parecidos, que beberam quase das mesmas fontes ali do evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, apesar de serem evangelhos idênticos, somente Lucas conta essa história. E é mais interessante você pensar ainda que Lucas não foi um apóstolo do Senhor Jesus. Talvez algumas pessoas confundam, porque o nome está lá, né? Você sabia que Marcos e Lucas não foram apóstolos do Senhor Jesus. Eles foram discípulos dos discípulos de Jesus. Lucas foi um discípulo de Paulo. E ele foi evangelista, ele foi um médico, mas ele observou toda essa história. Ele soube de tudo como aconteceu. E por isso, como historiador, como curioso ali,
ele foi atrás do que se falava a respeito de Jesus. Ele fez uma acurada investigação. Se você notar ali, lá no capítulo 1 de Lucas, do Evangelho de Lucas, lá do versículo 1 até o versículo 4, ele fala o quanto ele investigou, o quanto ele vasculhou para poder achar tudo isso. E ainda bem que existem cristãos como Lucas, que se dedicam à pesquisa, que se dedicam à história, para saber das coisas e contar as coisas. Sem Lucas, talvez nunca teríamos conhecido a história dessa parábola, porque os outros, que são discípulos de Jesus, e os outros evangelhos, não contam. Pense sobre isso, sobre como Deus escolheu então Lucas para poder trazer esta parábola fantástica com um ensino preciosíssimo do Senhor Jesus. Agora vamos meditar sobre o Pai amoroso. Quais as características desse Pai amoroso? Em todas as parábolas de Lucas 15, nós vemos ali uma procura. Então eu comentei isso com os irmãos lá na primeira pregação. Primeiro nós temos a ovelha perdida. Depois nós temos a moeda perdida, a dracma perdida. E então nós temos os filhos perdidos. E isso é muito interessante para esse primeiro ponto que eu quero meditar com os irmãos, porque o Pai amoroso é aquele que procura o perdido. O Pai amoroso é aquele que procura o perdido. Na parábola da ovelha perdida, Deus é como o pastor, que deixa lá as 99 seguras no aprisco e vai até aquela que se perdeu. Na parábola da dracma perdida, Deus está simbolizado naquela mulher que foi procurar e vasculhar na casa até achar a sua moeda. E ela fez uma grande festa quando encontrou essa moeda. Chamou seus amigos para festejar. Olha, encontrei a minha dracma. Então, eu falei para os irmãos lá na primeira pregação que há festa no céu quando um pecador volta arrependido para o Pai, para o aprisco do Senhor. Então, essa parábola aqui do filho pródigo traz uma imagem de Deus muito preciosa, a imagem de um Deus que não desiste de nós, mas que insiste em nos procurar onde nós estamos. Nós vemos aqui nessa parábola a imagem de um Deus que espera pacientemente pela volta do filho perdido. Deus quer que nós estejamos próximos dele, ele faz tudo para que isso aconteça, para que isso seja possível, porque ele tomou a iniciativa de enviar o seu filho para nos resgatar, para sofrer a morte dolorosa, a qual nós vamos celebrar nessa Semana Santa. Deus quer que nós nos encontremos com ele, é o Deus amoroso, é o Deus misericordioso, é o Deus que não tem intenção, perceba isso, ele não procura o filho perdido na intenção de condená-lo, ele procura antes salvá-lo, e ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Palavra de Deus lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, cheguem ao conhecimento da verdade. Este é um desejo de Deus. E é muito interessante pensar que o nosso Deus faz isso por nós. Eu desafio você a procurar em algum outro texto religioso, em alguma história mitológica de outros deuses, um Deus que busca o ser humano. Você vai ter muita dificuldade de achar alguma coisa parecida, uma história parecida com a que Deus faz aqui para resgatar a sua criação. Você vai encontrar muito pelo contrário, você vai encontrar o ser humano oferecendo sacrifícios para aplacar a ira desses deuses. Os irmãos se lembram que até lá no Antigo Testamento tem a história do pior rei, né, do mundo, o pior homem do mundo, e ele era um rei que chegou a oferecer os próprios filhos em sacrifício a um Deus, queimando os seus filhos para aplacar a ira desse Deus. Então, em todo momento nessas histórias, nós vemos as pessoas buscando esses deuses sem compaixão.
E Deus, o nosso Deus, pelo contrário, busca insistentemente restaurar o relacionamento com a sua criação, tratando o ser humano como um filho e indo atrás dele para recebê-lo. E tem vezes, irmãos, que eu falo dessa realidade acerca de Deus, que Ele busca o pecador, e talvez bata uma dúvida no seu coração, porque em nenhum momento da palavra de Deus você encontra Jesus implorando para que alguém vá à igreja. Você não encontra. Em nenhum momento você encontra Deus implorando para o ser humano para que ele vá para a igreja, para que seja seu seguidor. E de fato, Jesus não se humilha para implorar que o perdido volte aos braços do Pai. Deus não se humilha para pedir que o perdido volte aos seus braços. Deus não se humilha. E perceba que o Pai não se humilha aqui nessa história também. O Pai não se humilhou diante do seu filho que estava perdido. Mas ele sabia que o filho estava arrependido, de verdade. Ele sabia que o arrependimento fazia parte de toda aquela comoção. O filho humilhado voltou para o pai, e ele, sabendo disso, vai ao encontro do filho para recebê-lo. Perceba, o pai não implorou que o filho voltasse para casa, mas ele o recebeu, porque aquele arrependimento foi um arrependimento genuíno. Deus é o Pai amoroso que busca aquele que está perdido. Segundo ponto, para a gente meditar, o Pai amoroso é aquele que perdoa quem se arrepende. O Pai amoroso é aquele que perdoa o seu filho perdido. É o Pai amoroso que corre em direção ao filho mais novo. E isso já nos diz muita coisa, irmãos. Não somos nós que corremos atrás de Deus, mas antes de tudo, Deus correu em nossa direção. E ao mesmo tempo, o Pai amoroso busca que aconselhar o filho mais velho. Ao mesmo tempo que ele vai ao encontro do filho mais novo, ele busca aconselhar o filho mais velho. O seu amor é revelado igualmente aos dois. O perdão dele vale para os dois. E aí você vai lembrar lá que o filho mais velho era um exemplo. O filho mais velho era aquele todo certinho, mas ele estava perdido dentro da casa do pai. Ele servia por obrigação, ele servia sem prazer de servir o seu pai. Então, ele também estava errado nessa relação com o pai. E o pai também o perdoa, da mesma forma que perdoou o filho mais novo. E cumpre-se aqui na atitude desse pai amoroso o que foi dito por meio do profeta Miqueias, lá no capítulo 7, verso 18, verso 19, quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas as iniquidades e te esqueces das transgressões do remanescente da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós e pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O Pai amoroso é aquele que está disposto a simplesmente jogar no mar do esquecimento o pecado dos seus filhos, se eles estão verdadeiramente arrependidos. E eu já comentei isso aqui com os irmãos uma vez. Deus é o único que está disposto a se esquecer dos pecados. Nós não nos esquecemos, porque se nós nos esquecemos dos pecados, então nós estamos fadados a cometer os mesmos erros. Mas Deus está disposto a esquecer, a passar uma borracha, a apagar a dívida, e foi isso que Ele fez com o Senhor Jesus. O Pai amoroso esquece o pecado e oferece então a oportunidade de um recomeço através de um arrependimento, através de uma mudança de vida. Deus não corre atrás do ser humano procurando então castigá-lo logo de cara, logo num primeiro momento. Ao contrário, Deus corre de frente para o ser humano para abraçar, para dar a oportunidade de uma transformação de vida. E é isso o que Deus faz. Irmãos e irmãs, Deus salva. Deus é um especialista quando o assunto é salvação. E eu posso dizer aqui seguramente, só Ele é bom nisso. Só o Pai amoroso é bom
para salvar. O Pai amoroso perdoa o seu filho perdido. O Pai amoroso, terceiro lugar, é o Pai que devolve a dignidade do seu filho perdido. Perceba aqui nesse texto que o Pai amoroso ordenou que o filho fosse vestido com a melhor roupa. E eu lembro de ter falado com você lá na primeira pregação, que isso é um paralelo com o texto lá do Gênesis, de Adão e Eva. E você precisa entender a parábola do Pai amoroso, você precisa entender essa parábola com essas ligações que nós temos ali no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Adão e Eva, após pecarem, também receberam roupas feitas por Deus, uma nova roupa. Primeiro, Adão e Eva perceberam que estavam nus e eles procuraram então se esconder atrás de folhas de figueira. Lembra dessa passagem lá de Gênesis? Quando eles souberam que estavam nus, eles tentaram esconder a sua indignidade, eles tentaram esconder os seus pecados com as folhas da figueira. Eles tentaram ser justos diante de Deus. Eles tentaram se justificar, eles tentaram forçar a aceitação diante de Deus, da própria maneira deles. Lembra do que Adão falou para Deus, quando Deus falou: o que você está fazendo aí? E ele falou assim: Senhor, eu percebi que estava nu e me escondi. E olha que coisa, da mesma forma, Deus os acolheu, e eles abandonaram aquelas roupas que eles mesmos costuraram com as folhas, e receberam roupas feitas por Deus. A palavra lá em Gênesis diz que Deus pegou da pele dos animais. Talvez tenha sido ali entre os animais ali do Éden, o primeiro sacrifício. E Deus vestiu Adão e Eva com novas roupas. Expulsou eles do jardim. Mas eles não foram expulsos sem a dignidade. E da mesma forma aconteceu com o filho mais novo. Quando ele recebeu essa roupa nova do seu pai, não era só uma roupa que ele estava recebendo. Ao contrário, com isso o pai estava ali demonstrando que ele era aceito, que ele era amado. Perceba que se Deus quisesse jogar fora toda a humanidade ali a partir de Adão e Eva, ele teria acabado com tudo. Deus não se daria ao trabalho de ele mesmo costurar roupas novas ali para aqueles seus filhos. Da mesma forma o pai, se ele não quisesse mais o filho, ele não o aceitaria mais nem como trabalhador, nem como escravo. Mas aqui ele recebeu e deixou essa mensagem: meu filho, você é aceito, você é amado. Essa roupa aqui significa a dignidade de filho que foi devolvida a ele. O filho mais novo foi aceito pelo pai amoroso. E ele não foi deixado do jeito que ele estava, naquela situação deplorável. Lembra que ele estava cuidando dos porcos. Lembra que ele desejava comer daquilo que os porcos comiam. Aquele rapaz, naquele momento, ele tomou um banho e vestiu aquela roupa nova e ele foi transformado. Ele ganhou as roupas novas, é uma outra pessoa, está completamente mudado. Ele foi salvo pela graça do seu pai e agora ele poderia desfrutar então da alegria de estar na casa do seu pai. Irmãos e irmãs, nós precisamos olhar para essa passagem e enxergar Deus como esse Pai amoroso que nos devolve então a dignidade, porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E para o louvor da glória de Deus, o Senhor nos restitui este papel. Não era um papel que era nosso por direito, não é algo que nós podemos exigir de Deus, mas por graça, por misericórdia, Ele nos retorna então a essa condição de adoradores. Graças a Deus.
porque nós podemos habitar na casa do nosso Deus. Quarto e último ponto para a gente meditar. O Pai amoroso é o que celebra o perdão. Eu já falei disso lá naquela primeira pregação. Eu cheguei a falar para você que a festa era por causa do filho que retornou, mas de quem era a festa? Era do Pai. A festa é do Pai. Foi com o bezerro gordo do Pai que ele mandou matar para fazer o churrasco lá para a família, né? Foi a casa do Pai que ele disponibilizou ali para ter pão, para ter vinho, para ter dança, para ter música, para ter festa. A festa era do Pai para o Filho. E ao contar essa parábola, Jesus, perceba isso, se você fizer mais uma leitura desse texto, você vai perceber que Jesus não destacou a alegria do filho. Você percebeu? Jesus não destacou a alegria do filho mais novo que voltou para o pai. O texto não fala que o filho ficou feliz. O texto não fala que o filho ficou alegre porque retornou. O texto fala que o pai ficou alegre. E o pai mandou festejar. O pai acolheu. Olha que coisa, em todas as parábolas aqui de Lucas 15, há comemoração, há alegria do pastor que encontra a ovelha que estava ali perdida, há alegria da mulher que encontra a sua dracma perdida, há alegria do pai que encontra o seu filho que estava perdido. Uma festa é dada ao retorno desse filho mais novo, e isso causou a revolta ali do filho mais velho. Infelizmente, a família continuou dividida, não porque o amor de Deus não foi suficiente para todos ali, mas porque o coração humano é orgulhoso, porque o coração humano é egoísta, porque o coração humano é amargurado. Não foi o pai que expulsou o seu filho mais novo de casa. Não foi o pai que iniciou a discussão com o filho mais velho. Deus revelou o seu amor a todos os seres humanos. O Pai revelou o seu amor aos seus 2 filhos. E a nós, irmãos, compete receber esse amor para que nós espalhemos para as outras pessoas. Deus não deixa de nos amar. Se nós estamos afastados da presença de Deus, isso é responsabilidade nossa, não responsabilidade de Deus. Perceba, a iniciativa de sair da casa do pai foi do filho mais novo. A iniciativa de não entrar na casa do pai foi do filho mais velho. Mas ele, com muita alegria, recebeu de volta o filho mais novo. E ele buscava que o seu filho mais velho estivesse dentro de casa para completar a sua alegria. O pai amoroso celebra o perdão. Essa é a figura do pai amoroso. Essas são as características do pai amoroso. E esse é o pai amoroso, irmãos, o nosso Deus. Jesus Cristo nos diz lá em Mateus, no capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu darei alívio a todos vocês. A igreja está de portas abertas, seja aqui, seja em outros lugares, mas nós precisamos procurar então a presença do nosso Pai. A fé cristã é vivida nessa comunhão. Olha como era ruim para o pai ali ter que administrar a divisão entre os seus filhos. A vida cristã é para ser vivida em comunhão. Não é possível viver a vida cristã, viver a fé e não ser em comunhão. Portanto, nós precisamos estar na casa do Pai. Não apenas Ele estará lá de braços abertos, mas também o próprio Senhor Jesus nos acolhendo de braços abertos. Através da palavra de Deus, Ele faz um convite a todos nós, para deixar a zona de conforto, para deixar os pecados, para abandonar aquilo que não agrada a Deus, seja olhar e tentar perceber que Deus está nos privando de algumas coisas, que é uma tolice pensar dessa forma, seja olhar então para a bênção do irmão e ficar lá com inveja, ficar lá com amargura, abandonar esse peso que impede a gente de caminhar com Deus. E lutar contra tudo isso é muito difícil, mas
Se não fosse assim, não se chamaria luta. O Pai amoroso está lá nos esperando ao final dessa batalha. O mesmo Jesus que contou essa história fantástica, morreu na cruz para nos salvar, irmãos. E aqui nós começamos a celebrar, a nos lembrar hoje do caminho da Via Crucis, o caminho da morte, o caminho em que o Senhor Jesus trilhou com lágrimas de sangue, o caminho que o Senhor Jesus trilhou para que nós pudéssemos ser resgatados. Foi por você, foi no seu lugar, e Ele já fez tudo isso para que você seja aceito, para que você seja amado pelo Pai. Sabe o que Jesus diz na cruz do Calvário? Está consumado. Toda essa história do Pai amoroso é realidade sobre a nossa vida. O amor de Deus é tanto que Ele transborda e tem o bastante para você e para todos nós. Deus não nos recebe por causa dos nossos méritos, por causa do que a gente fez ou por causa do que a gente deixou de fazer. Ele nos recebe por causa do seu Filho, por causa da obra dele na cruz do Calvário. A obra é dele e é por isso que ele vai então atrás para salvar, para socorrer, para livrar de uma vida amarga, uma vida perdida, uma vida louca como a do filho mais novo, ou uma vida amargurada, uma vida escravizada como a do filho mais velho. Irmãos e irmãs, ouçamos a palavra de Deus. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 2, ele diz que no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu te socorri. São as palavras de Deus a cada um de nós. Ele está pronto sempre a nos receber. Que seja esse o momento de mudança, o momento de transformação. Acredite, nem tudo será um mar de rosas por causa disso. Nós ainda não estamos nos céus, mas o céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. E se o Senhor Jesus está conosco, nós podemos viver um pouco deste céu, um pouco da casa do Pai, um pouco do que é a nova criação de Deus. Hoje é esse dia de sermos recebidos pelo Pai amoroso, que nos ama profundamente. Deus não te exclui, Ele te aceita, Ele vai na sua direção. Você pode abraçar a Deus, porque Ele quer abraçar você. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.